Opa, ó, não deu nem para você sair para tomar um café. Já estamos de volta aqui. Vamos lá? Questão 10. Olha lá. CESP-UNB 2010, assistente técnico de trânsito do Detran Espírito Santo, julgue os itens de 114 a 120. Tá vendo? Você estudou tanto que já tá tendo miragem aí, porque não tá escrito 114 a 120. Tá escrito julgue os itens de 9 a, né? 9 a 15, relativos ao licenciamento anual de veículos, tá? O condutor de veículo automotor é obrigado a aportar o certificado de licenciamento anual correspondente ao veículo registrado. De acordo com o CTB, fotocópias desse documento, mesmo que autenticadas em cartório, não podem ser reconhecidas. Veritas ou não? Volta para mim. Veja, já houve muita mudança nos documentos de porte obrigatório do condutor de veículos, né? Mas hoje essa matéria ficou muito fácil, tá? Por quê? Porque antigamente era assim, ó. Antigamente você deveria estar dirigindo de posse de 2 documentos pelo menos. Quais eram os documentos? Você tinha que ter, antigamente era assim, você tinha que ter certificado de registro e licenciamento de veículo e habilitação. No entanto, na época se a sua habilitação não tivesse foto, você tem que ter também a identidade. Então, aí, ó, se a tua habilitação era da antiga, 2 não eram suficientes. Aí você tem que ter o certificado de registro e licenciamento de veículo, a habilitação e a identidade. Aí a coisa começava a complicar um pouquinho. Por quê? Porque a habilitação e a identidade tinham que ser em originais, mas o CRLV não precisava ser em original, poderia ser em Xerox, autenticada. Só que a bronca era que a Xerox não podia ser autenticada pelo cartório, tinha que ser autenticada pelo órgão que expediu o documento de registro e licenciamento do veículo. E tinha mais. Imagine que você fez o licenciamento do seu veículo, pagou lá todas as taxas, mas demorou para receber o certificado de licenciamento. Aí teve um período que ficou assim, ó, você podia conduzir com sua habilitação, se a sua habilitação não tivesse foto ainda, com a identidade, com o CRLV, que podia ser em Xerox autenticada pela repartição expedidora, e se já tivesse passado o prazo e você não tivesse recebido o novo CRLV, com um comprovante de pagamento das taxas. E aí isso foi aumentando. Aí resolveram acabar com a bagunça. Agora é muito simples. Você só precisa andar com 2 documentos. Habilitação em original. CRLV em original. Não, mas eu tenho uma Xerox autenticada pelo Papa. Não vale. Venda numa casa de penhores, porque vai valer dinheiro, ou então numa casa de leilão. Mas, para estar à condução do veículo, só o documento de habilitação e o documento do veículo em originais. Não valem em Xerox. Tá? Tá ok? Olha lá. Ó, é obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual. Artigo 133 do Código de Trânsito. Aí vem a resolução número 205, que foi alterada pela resolução número 235. Artigo 1º. Os documentos de porte obrigatório do condutor do veículo são autorização para conduzir ciclomotor, ACC, permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação, CNH, no original. 2. Certificado de registro e licenciamento anual, CRLV, no original. Artigo 5º. O não cumprimento das disposições desta resolução implicará nas sanções previstas no artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, muito simples. Então, 116 é verdadeira, tá? Ótimo. Então, 11. Considere a seguinte situação hipotética. Um servidor público estadual foi transferido de lotação, tendo ido trabalhar em outro município dentro de seu estado. Como ele é proprietário de uma motocicleta, dirigiu-se a uma unidade do Detran para informar seu novo endereço.
Ora, se ele for informar novo endereço é porque ele mudou-se, né? Nessa situação hipotética, o certificado de licenciamento emitido na cidade de origem, referente ao exercício vigente, continuará válido até a chegada do novo, com as devidas alterações. Verdadeiro ou falso? Volta para mim. Aqui nós estamos falando de alteração de registro do veículo, né? Você sabe o que é o registro de veículo? O registro de veículo é me faltam as palavras. Registro de veículo é o ato complexo que é feito em duas etapas. Uma primeira etapa, que é feita pelo montador, fabricante, encarroçador ou importador do veículo. E que corresponde a quê? Corresponde à informação das características iniciais do veículo montado, fabricado, encarroçado ou importado ao cadastro Renavan. E um segundo ato, que é feito pelo adquirente do veículo, 0 km, e que corresponde à complementação daquelas informações iniciais com os dados que constam da nota fiscal ou documento alfandegário correspondente. Então, em um só apanhado, o registro de veículos nada mais é do que a informação dos dados do veículo ao cadastro Renavan, permitindo identificar esse veículo e atrelá-lo ao seu proprietário. Então você pode dizer que o registro do veículo está para o veículo mais ou menos como o registro civil das pessoas jurídicas está para o indivíduo. Porque o que é que o registro civil das pessoas... Desculpa, eu falei pessoas jurídicas. O registro dos veículos está mais ou menos como o registro civil das pessoas físicas está para o indivíduo. Porque o que é que o registro civil das pessoas físicas faz pelo indivíduo? Ele identifica aquela pessoa física através de suas características, seu nome, e os vincula a seus pais. É isso que ele faz. Mas se você prestar atenção, é exatamente isso que o registro civil, o que o registro dos veículos faz por eles. Ele identifica o veículo através de suas características, de sua placa e o liga a seu proprietário. Comparações grotescas à parte, é mais ou menos isso que ele faz. Agora veja, o registro, uma vez executado, uma vez realizado, não pode ser alterado. A regra é que o registro de veículo permaneça inalterado, acompanhe o registro até sua baixa definitiva, acompanhe o veículo até sua baixa definitiva. Mas observe, existem ocasiões, existem circunstâncias que fazem com que o registro do veículo deva ser alterado. São basicamente 4 delas, 4 as situações. Mudança de propriedade, mudança de domicílio do proprietário, alteração de característica e alteração de categoria. Essas 4 situações levam a que o registro do veículo deva ser alterado. Bom, quando há alteração de característica e alteração de categoria, a mudança do registro deve ser automática. Então, logo realizada a alteração de características ou tão logo realizada a mudança de categoria, você deve imediatamente realizar a alteração do registro do veículo. Não há prazo. Então, você imediatamente vai lá e registra a alteração do registro. No caso de mudança de propriedade, a obrigação de alterar o registro é do novo proprietário. Então, o novo proprietário deve se dirigir ao órgão executivo de trânsito estadual onde o veículo está registrado, munido do certificado de registro e licenciamento de veículo atual e do documento único de transferência, DUT, que é o verso do certificado de registro do veículo, devidamente preenchido, assinado, datado e com firma reconhecida, e solicitar a transferência de propriedade. Isso nos 30 dias posteriores à venda. Então ele tem 30 dias para fazer isso. Tá? Só que o proprietário anterior, ou seja, o vendedor do veículo, ele tem também esse mesmo prazo para efetuar a chamada comunicação de venda. E é importante que ele faça essa comunicação, por quê? Porque enquanto ele não fizer, ele continua solidariamente responsável por todos os atos praticados com o veículo. De forma que se o veículo for utilizado para a prática de uma infração, ele é solidariamente responsável. Se o veículo for utilizado para causar dano a terceiro, ele é solidariamente responsável. Se o veículo for utilizado para praticar um crime, ele é solidariamente responsável. Embora a solidariedade criminal seja muito discutível. Agora veja. No caso de mudança de domicílio, havendo mudança de município, não há prazo. É automático também. Se o proprietário do veículo muda de domicílio para outro município, ele deve imediatamente fazer as operações para mudança
do registro do veículo, porque inclusive vai ter que ser trocada a tarjeta da placa. Tá? Agora, se ele muda de domicílio dentro do mesmo município, aí o que é que ele tem que fazer? Ele tem que comunicar o endereço. Ele tem que comunicar. Ó, mudei aqui de endereço, mas estou na mesma cidade, e aguardar que o novo licenciamento virá com o novo comprovante de licenciamento do ano seguinte, já vem com o endereço atualizado. Tá ok? Veja só. Olha lá. Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando for transferido a propriedade, o proprietário mudar o município de domicílio ou residência, for alterada qualquer característica do veículo ou houver mudança de categoria. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição de novo certificado de registro de veículo é de 30 dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Tá? Aí olha lá. Então, você viu aqui, ó, no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo é de 30 dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Tá? Aí olha lá. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo município, o proprietário comunicará o novo endereço. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de 30 dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o certificado de licenciamento anual. Tá? Então, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de 30 dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o certificado de licenciamento anual. A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao Renavan. Então está aqui, ó. Olha a assertiva 11. Considera a seguinte situação hipotética. Um servidor público estadual foi transferido de lotação, indo trabalhar em outro município dentro de seu estado. Como ele é proprietário de uma motocicleta, dirigiu-se à unidade do Detran para informar seu novo endereço. Nessa situação hipotética, o certificado de licenciamento emitido na cidade de origem, referente ao exercício vigente, continuará válido até a chegada do novo, com as devidas alterações. Agora, olha o que é que ele diz. Ó. No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido durante o exercício o licenciamento de origem. Então, veja. Mesmo que você mude de domicílio, volta para cá. Mesmo que você comunique, mesmo que você vá lá, mude de município, de domicílio e faça alteração do registro, o seu comprovante de licenciamento permanece válido. Ele não está inválido não. O que você tem que fazer é fazer as alterações de registro. Se o Detran não expedir um novo até chegar ao licenciamento mais recente, isso é uma questão do Detran. Mas a tarjeta da placa tem que ser alterada. Tá? Então, vamos lá. Olha lá. Então ele diz aqui, como ele é proprietário de uma motocicleta, dirigiu-se à unidade do Detran para informar seu novo endereço. Ele não diz o prazo, tá? Nessa situação, o certificado de licenciamento emitido na cidade de origem referente ao exercício vigente continuará válido. Sim, continuará válido. Então, verdadeiro. O registro e o licenciamento não são exigidos para os veículos nacionais novos que saem da fábrica. Contudo, para circularem da fábrica até o município de destino, esses veículos estão sujeitos à regulação do CONTRAN. Diferentemente, os veículos importados, por terem de passar em uma alfândega, estão submetidos à regulamentação da Receita Federal do Brasil para cumprir trajeto similar. Volta para mim, por favor. Veja, os veículos nacionais novos e também os importados não estão sujeitos a registro e licenciamento. O que é que ele quer dizer com isso? Que o veículo só está sujeito a registro e licenciamento quando ele for adquirido pelo proprietário. E onde é que esse proprietário deve fazer o registro e licenciamento? No órgão executivo estadual de trânsito do município de seu domicílio. Mas qual é o problema? É que às vezes o proprietário compra o veículo fora do seu município de domicílio. E aí ele tem que fazer o trânsito entre esse município de domicílio e entre o local de aquisição e o município de seu domicílio.
E às vezes isso é longe. Então o CONTRAN regula esse trânsito. E quais são as regras? A regra é a seguinte, veja. Existem situações em que o veículo pode transitar munido apenas da nota fiscal e situações em que ele pode transitar com uma licença especial, ou melhor, uma autorização especial de trânsito. Observe. Munido apenas da nota fiscal, o veículo pode circular, certo? Sem prazo fixado, do pátio da fábrica, montadora, importadora, indústria encarroçadora ou entreposto alfandegário, ao local em que ele vai ser embarcado como carga. Sem prazo nenhum. Mas por que sem prazo? Por quê? Porque ele só precisa ser registrado quando ele for vendido. Ele ainda não foi vendido, ele está sendo transportado, ele vai ser embarcado como carga ainda. Então não tem prazo. O registro só quando ele for vendido. Ele saiu do pátio da fábrica, da montadora, da encarroçadora, da importadora ou do entreposto alfandegário e está sendo embarcado. Imagine, por exemplo, ele está saindo do pátio da GM lá em São Paulo para ir para o Porto de Santos. Está sendo embarcado como carga. Então, nesse trajeto, ele vai só com a nota fiscal. Não tem prazo. Segunda situação. Ele pode transitar do local em que ele está sendo desembarcado como carga, ao pátio das concessionárias. Só com a nota fiscal também. Sem prazo. Porque não foi comercializado ainda. Terceira situação. Também, ele pode ir só com a nota fiscal e sem prazo, de uma para outra unidade do mesmo estabelecimento de revenda. Mesmo estabelecimento comercial destinado à revenda. Por exemplo, de uma para outra filial da mesma concessionária. Pronto. Só com a nota fiscal. Sem prazo, porque não foi vendido ainda. Agora, também só com a nota fiscal, ele pode sair do pátio da fábrica, montadora, importadora, encarroçadora ou entreposto alfandegário até o município de domicílio do proprietário, nos 15 dias imediatamente posteriores à emissão da nota. Por que tem prazo aí? Porque ele já foi vendido. É o cara que foi lá numa concessionária, lá no Rio Grande do Sul, lá em São Paulo, e comprou o carro. E veio rodando com ele, pronto. Rapaz, o cara tava lá e aproveitou uma promoção. Pô, promoção que não tem lá na minha cidade, pronto. Fizeram uma promoção aqui imperdível, comprei o carro. Ótimo. Vai vir rodando com ele. Ele tem 15 dias para vir de lá de onde ele comprou até o município de domicílio dele. Agora, é só para isso. É só para ele sair de lá e vir fazer o trânsito até o seu município de domicílio. Não é para ele ficar passeando nem nada. Ah, não, eu comprei aqui em Recife mesmo, moro aqui em Recife, eu tenho 15 dias para licenciar. Não é para registrar, não é isso. É para ele, o cara que comprou fora do município de domicílio e está fazendo esse trajeto. Tá ok? Beleza. Mas acontece o seguinte. Isso parece ser a solução de todos os males, mas não é. Porque é o seguinte. Tem pessoas físicas ou jurídicas que são autorizadas a fazer o transporte com características comerciais de carga ou de passageiros. Essas pessoas, quando adquirem veículos nessas circunstâncias que eu acabei de falar e transitam com eles do local de aquisição até o seu município de domicílio, a sede da empresa ou o domicílio do profissional autônomo autorizado a fazer esse tipo de transporte, munidos apenas da nota fiscal, não podem fazer o transporte de característica comercial para o qual são autorizados. Então o cara é uma empresa de transporte de carga, comprou um caminhão novo no Rio Grande do Sul, numa feira de transportes, e quer trazer, ele comprou zero lá, mas ele não vai registrar lá porque a sede da empresa dele é aqui, em Fortaleza, no Ceará, e ele comprou pela empresa, ele vai registrar aqui, lá no Ceará. Então o que é que vai acontecer? Ele vai vir rodando do Rio Grande do Sul até Fortaleza, no Ceará, vai passar aqui por Recife e tudo. Agora me diga uma coisa, se ele puder pegar uma carga, ele vai pegar, ele vai querer fazer isso, mas só com a nota fiscal ele não pode. Por quê? Porque a nota fiscal não lhe autoriza a fazer essa atividade de transporte. Agora eu quero saber o seguinte, e como é que ele faz?
Para isso, o Código previu que pode ser emitida uma autorização especial de trânsito. E essa autorização especial de trânsito também permite que ele faça esse trajeto do local de aquisição até o domicílio, o município de domicílio, nos 15 dias após a emissão da nota, da autorização. Tá? Ela é expedida em 3 vias, a primeira é colocada no para-brisa, a segunda no vidro traseiro e a terceira fica em poder da repartição expedidora. Tem 15 dias, claro, né? E ela pode ser renovada por mais 15 e só mais 15. Só que tem o seguinte, com essa autorização especial de trânsito, as pessoas jurídicas ou os profissionais autônomos que são autorizados a fazer transporte de carga ou passageiros podem, no trajeto e só no trajeto, fazerem esse transporte já. Já podem fazer esse transporte. Fazerem elástica, já podem fazer esse transporte. Certo? Veículos oficiais e veículos particulares que não são autorizados a fazer esse transporte, não poderão. Mas os outros que têm autorização para tanto, já podem fazer esse transporte de características comerciais. Ok? Tranquilo? Vejamos. O registro e o licenciamento não são exigidos para os veículos nacionais novos que saem da fábrica. Contudo, para circularem da fábrica até o município de destino, esses veículos estão sujeitos à regulamentação do CONTRAN. Sim, diferentemente dos veículos importados por terem de passar em uma alfândega, estão submetidos à regulamentação da Receita Federal para cumprir um trajeto similar. De jeito nenhum, a regulamentação é a mesma. Olha lá. Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o município de destino. O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos veículos importados durante o trajeto entre a alfândega ou outro entreposto alfandegário e o município de destino. Né? Então, 12, falso. Né? 13. Considere a seguinte situação hipotética. Vitor vendeu seu automóvel para um amigo. Antes de entregar a documentação, no entanto, fotocopiou o comprovante de transferência de propriedade, autenticando-o. Em seguida, dirigiu-se a uma unidade do Detran, onde informou a venda e entregou o referido comprovante. Nessa situação, caso não tivesse providenciado a entrega do comprovante ao Detran, Vitor teria de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades eventualmente impostas ao novo proprietário do veículo até a data em que fosse realizada a comunicação da venda. Volta para mim. Eu acabei de falar isso agora há pouco. Na verdade, quando um veículo é vendido, quando ele troca de proprietário, o adquirente deve fazer as providências necessárias para trocar o registro, alterar o registro. Né? Mas o vendedor, o proprietário antigo, ele tem que tomar as providências para fazer o ato chamado comunicação de venda, que é regulamentado em resolução do CONTRAN. E a comunicação de venda, ela é feita realmente assim. O proprietário antigo, né, depois de ter preenchido, assinado e reconhecido a firma do documento único de transferência, que é o verso do certificado de registro veicular, ele xeroca esse documento, autentica esse documento em um cartório e leva ao órgão executivo de trânsito estadual, né, preenchendo o formulário de comunicação de venda. Nesse caso aí, quando ele comunica a venda, ele está isento de responsabilidade por qualquer outro ato praticado com o veículo. Observe que o código estabelece que ele tem 30 dias para fazer essa comunicação de venda. Mas é bem interessante que ele faça o quanto antes, porque ele tem 30 dias, mas se ele deixar para fazer no 29º, todos os atos praticados até o 29º dia serão de sua responsabilidade solidária. E veja que em 29 dias muita coisa pode ser feita com o veículo. Então o ideal é que ele vendeu hoje, ele comunique hoje. Ele vendeu hoje, comunique no máximo amanhã. Porque de hoje para amanhã muita coisa já pode ser feita. O ideal é que ele faça o quanto antes a comunicação de venda, para se eximir de qualquer responsabilidade por atos que possam ser praticados com o seu veículo. Né? Então está correto. Tá? Verdadeiro. Olha lá. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de 30 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Então é importante que ele faça isso aí, tá? Então 13 é verdadeira, tá? 14. A condução de veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é considerada infração gravíssima, cabendo as penalidades de multa e apreensão, além da medida administrativa de remoção do veículo, né? Bom, parece-me que sim. Olha lá. Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado. Infração gravíssima, penalidade de multa e apreensão do veículo e medida administrativa de remoção do veículo, né? Então, se você prestar atenção aí, você vai ver que essa infração, ela tem tudo para ser gravíssima mesmo, porque o ato em si é uma transgressão extremamente grave aos deveres do condutor e aos deveres do proprietário, né? Então tá lá, ó. Artigo 230. Conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é uma infração gravíssima, né? Cabe lá as penalidades de multa e apreensão, conforme previsto aqui no enunciado, ó, multa e apreensão, tá? Medida administrativa de remoção do veículo, ó, conforme previsto aqui. Volta para mim, por favor, Patrícia. Veja, uma coisa importante, eu vou aproveitar isso aqui para fazer um gancho. O código estabelece o seguinte. Ele diz assim, ó, todas as vezes que for praticada uma infração para a qual for prevista a penalidade de apreensão, deve o agente da autoridade de trânsito aplicar a medida administrativa de recolhimento do certificado de licenciamento anual. Por quê? Porque ele faz isso? Porque ele lembra que a apreensão não é imediata, a apreensão é uma penalidade, e sendo penalidade ela se aplica ao final de um processo administrativo, no qual seja assegurado o devido processo legal, uma ampla defesa, contraditória, etc. e tal. Então, por conta disso, toda vez que for aplicada, toda vez que for constatada a prática infracional, uma prática infracional para a qual caiba a medida administrativa, para a qual caiba a penalidade de apreensão, imediatamente o agente da autoridade de trânsito aplica a medida administrativa de recolhimento do certificado de licenciamento anual. Agora, é importante ter em mente que nessa situação você precisa guardar com muita clareza dois princípios. Dois princípios não, um princípio só, que é um princípio de hermenêutica jurídica que você tem que ter consigo sempre. Você quando está... O cara que passa num concurso para ser aplicador disso aqui, ele é, antes de mais nada, um intérprete da norma jurídica. Todo aplicador de qualquer enunciado jurídico tem que ser, antes de mais nada, um intérprete. E quando você está aplicando normas de trânsito, você está aplicando norma jurídica. Então você é um intérprete da norma jurídica. E um princípio você tem que ter para aplicar isso aqui com clareza, que é o princípio que diz o seguinte: lex specialis derogat generalis. Ou seja, norma especial afasta a aplicação de norma geral. Quando o código diz toda vez que for praticada uma infração para a qual cabe penalidade de apreensão, o agente de trânsito deve imediatamente aplicar a medida administrativa de recolhimento do certificado de licenciamento anual. Essa é uma regra geral. Então, na generalidade das infrações, quando for praticada uma para a qual cabe a apreensão do veículo, na hora eu recolho o certificado de licenciamento. Para as infrações em geral, para a qual cabe a apreensão. No entanto, vão existir infrações para as quais cabe a apreensão do veículo que não seguem essa regra geral. Por quê? Porque para essas infrações em especial já é prevista uma outra medida administrativa relativa ao veículo, que é a medida administrativa de remoção do veículo. Essa não é uma regra geral, essa é uma regra especial, que diz, olha, para esse caso de penalidade de apreensão, a medida administrativa cabível não é recolhimento do CRLV, é remoção do veículo. Veja que nos dois casos, a providência acaba dando no mesmo resultado, porque quando você recolhe o CRLV, o cara não pode ficar rodando com o veículo. Ele vai tirar o veículo dali e vai levar para casa com o recibo e só. E só vai poder rodar de novo quando ele pegar o CRLV. No caso da medida administrativa de remoção do veículo, pior ainda, porque ele não vai rodar com o veículo de jeito nenhum, que ele está removido. Então,
Nesse caso em específico, quando for praticada uma infração para a qual seja prevista a medida administrativa, para a qual seja prevista a penalidade de apreensão e a medida administrativa de remoção do veículo, você aplica só essa medida, só a remoção, e afasta aquela regra geral que diz que deve se recolher o CRLV também. Porque se você aplicar essa aqui, de recolhimento do CRLV, você vai aplicar duas medidas administrativas com o mesmo efeito. Recolher o CRLV e remover o veículo. Então, nesse caso, de uma medida, de uma infração para a qual cabe apreensão e é prevista a medida administrativa de remoção do veículo, você não aplica o recolhimento do CRLV. Lembre disso. Não esqueça disso, tá ok? Voltemos para a lousa. Então, olha aqui, 14, verdadeiro. E nosso tempo, mais uma vez, esgotou-se. Daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco, só para finalizar, tá ok? Até daqui.